Não seremos intimidados, afirma Transparência Internacional, alvo de Dias Toffoli. A decisão do ministro ocorreu uma semana da publicação da entidade sobre o Índice de Percepção da Corrupção, o IPC. Vamos lá, eu comecei a última pauta, se eu não estou enganado, com o Luiz, então, Diogo, eu começo contigo. Sobre o caso da Transparência Internacional, o Dias Toffoli, aquela coisa toda. Bom, para mim, o aspecto que eu quero trazer aqui é bem simples. É o precedente pragmático. É um precedente que tem objetivo. Veja, todas as ferramentas que ajudam um regime a se consolidar têm, portanto, poder para promover e consolidar o regime. E poder sempre será uma ameaça quando ele não está no seu mais absoluto controle. O que os regimes totalitários, todos eles, fazem quando se consolidam? Se livram de todas as ferramentas que o ajudaram a chegar lá e que ele não precisa mais. Ou, pelo menos, trocam sob nova gestão. No caso das ONGs, elas têm fluxo de verbas internacionais, de receitas internacionais, elas têm enlaces políticos capilares e regionais variados, e elas têm conexões com a própria esquerda, que está, portanto, por detrás de boa parte das proteções políticas e jurídicas. Ou seja, as ONGs, assim como o MST, uma vez consolidado o regime, passam a ser uma ameaça, elas passam a ser um ponto de conexão dos interesses internacionais, de projeção de poder, de interesses internacionais, inclusive de velhos aliados. E o jogo muda. Veja que o governo do PT começou com o apoio dos americanos. Tem lá aquela notícia do The Guardian, de que os americanos teriam garantido a democracia no Brasil durante as eleições contra a ameaça bolsonarista. Veja que agora os mesmos Estados Unidos, tanto democratas quanto republicanos, quando falam sobre o PT, falam no mesmo tom em que falam do Partido Comunista Chinês, aliás, principal aliado do PT no cenário internacional. Há um distanciamento. Então, as coisas mudam. E ONGs são ferramentas. O que isso tem a ver com a pauta? Tudo. Essa reação à ONG que criticou, ou que é crítica ao regime de Lula, embora a ONG esteja sabonetando, não é bem assim, se baseou em fake news e tal, abre o precedente para avançar contra as ONGs no futuro. Nós não tínhamos, eu pelo menos desconheço, movimentos do poder público brasileiro contra ONGs como esse. Então abre-se o precedente que tem um objetivo muito pragmático de, no futuro, suprimir e talvez, se interessar ao sistema, reorganizar o panorama das ONGs, o ecossistema das ONGs, o que eu não acredito. Tem ONGs na Venezuela? Tem ONGs na Nicarágua? Tem ONGs na China? Eu acho que é mais ou menos por aí. É mais um precedente pragmático. Não há lealdade entre os desleais e nesse navio pirata do PT, todos que estão ajudando a navegar rumo ao poder absoluto estão na fila para caminhar na prancha. Parece que as ONGs entraram na fila também. Muito bom comentário, Diogo. Vamos para Rafael Sanzio. Perdão. Sabe o narcotráfico, assim, quando tem a favela, que tem o traficante que manda em tudo? As ONGs são os aviãozinhos, sabe? Que levam toda a ideologia que vem de cima, né? E recebe muito bem para isso. O que a gente vê, nesse caso do que aconteceu aí com o Toffoli, referente a essa ONG, é justamente o que aconteceu com o Leon Trotsky e companhia, né? Mas de uma forma mais moderna, né? E que a gente percebe. A percepção do Brasil aqui fora, ela nunca mudou. Nunca mudou. Eu tenho alguns amigos que, inclusive, trabalham com inteligência artificial, essas coisas, eles me mostram pessoalmente as coisas como acontecem. Então, por exemplo, eles me mostravam um programa, a percepção do americano durante o governo Bolsonaro. Muita corrupção do Brasil, no Brasil, não estou falando da pessoa, do político, dentro do Congresso, essas coisas. O Brasil é um país narcotraficante. E daí mostra, hoje, a percepção do... Não tem diferença, não tem diferença. O que reina mesmo é a propaganda, e essa propaganda aí, ela ganha força com essas ONGs, com esses institutos de pesquisa, e por aí vai. O que a gente vê hoje, dentro desse governo, é cada um tentando salvar o seu. Alguém falou aqui no chat, que eu esqueci o nome, me perdoe, falou assim,
que a esquerda e todo esse sistema, um mata o outro. Desde que eles vieram à tona, desde com a aparição deles poderosa, com a Revolução Bolchevique, a gente percebe tudo isso. A gente não vê nada de diferente. O que a gente vê é um bando de conservadores tentando se organizar, fugir dos seus preceitos, né? Porque, na verdade, cada um cuida do seu clã, cada um é responsável pelo seu clã, mas hoje a gente vive nessa ilusão que são as sociedades, sociedades não, que são as cidades, que toda essa engenharia que a gente essa engenharia social que a gente vive é um projeto de conservadores tentando barrar essas organizações criminosas, porque o que a gente vê são organizações criminosas com seus tentáculos, que são as ONGs. A Open Society botando dinheiro lá no Amazonas e no Pará. Eu lembro que a gente comentava isso, eu comentava isso antes das eleições. E hoje, o que a gente vê? A Amazônia pegando fogo. Eu sei que minha família mora no Amazonas. A cidade de Manaus amanhece embaixo de fogo. Essas coisas, ninguém fala nada. Mas ouse mostrar esses índices aqui fora, como realmente funcionam, se você é associado a esse governo. Aí você vai para a fogueira, literalmente. O que está acontecendo aí com essas questões do Toffoli e mais essa ONG é justamente o que sempre aconteceu. Isso, particularmente, isso não me assusta, né? E é por isso que cada um tem que buscar o seu, se associar. Por isso que a gente vê muito pseudo-conservador aí se aliando com a gente, ou que se aliou com o ex-presidente, porque eles estão pensando no seu bolso se livrar, porque eles sabem o embrulho que eles se metem. É isso. Oi, Luiz. Bom, a Transparência Internacional, né, é engraçado, né, porque o Toffoli ele só resolveu investigá-la, né, partir para cima dela, depois que ela fez 3 coisas. Foi um tweet criticando as decisões do Toffoli de aliviar para o Odebrecht, né? Fez um tweet super inflamado, assim, falando: olha, isso é errado, é por isso que o Brasil é visto como um paraíso para os corruptos, etc, né, com as decisões do Toffoli. Outro tweet, a Transparência Internacional estava criticando também o fato do Toffoli ter aliviado para a JF, né, para a JBS, né, dos irmãos Batista, né, Joesley e Wesley Batista. E teve assim, no dia 30 de janeiro, a Transparência Internacional também soltou um relatório criticando o governo Lula, né, por ter indicado o Flávio Dino, o advogado dele também, agora me falha a memória, o advogado, que também foi indicado para o STF, esqueci agora o nome dele, incrível. E também por ter indicado o Paulo Gonet. O Paulo Gonet ele não estava entre aqueles 3, né, que os coisas decidem, né, assim, aquela lista tríplice, né, o Paulo Gonet não estava, o Lula escolheu alguém de fora da lista tríplice, e por isso também foi criticado, foi considerado coisa. Assim, bem lembrado aqui, obrigado a Aline, Gene, Abigail, o Zanin, né? Então, no dia 30 de janeiro, a Transparência Internacional criticou o Lula por ter indicado o Zanin, o Flávio Dino e o Gonet, né? Falou que isso não era certo, não era correto. Depois ela fez aqueles 2 tweets criticando o alívio que o Toffoli deu para Odebrecht e para JBS. Então, isso é muita coincidência, né? Foi só aí depois disso que o Toffoli resolveu investigar e pegar pesado com eles. O que, no final, não adianta muito, né? Assim, porque aí fica mais explícita a coisa, né? Como eu digo, os petistas eles têm uma sutileza de um rinoceronte, né? Então, isso aí virou aquela história, né? Quando o cachorro morde o homem, isso não é notícia. Mas quando o homem morde o cachorro, isso vira notícia. Né? E o fato do Toffoli ter reagido, talvez por coincidência, né? Desse jeito, as críticas e aos relatórios da Transparência Internacional chamaram muita atenção lá fora.
Então, isso daí é estranho, né? Isso daí é estranho e é divertido de assistir. Divertido, eu digo também porque, claro, eu não vou negar, é um drama, é terrível. É a democracia e a transparência sendo atacadas no nosso Brasil, o que é o que a gente já esperava de um governo autoritário. Mas não deixa de ser divertido se a gente olhar por um outro ângulo, né? A Transparência Internacional, essa ONG, ela é de esquerda, mas ela é esquerda fabiana. Ela é aquela esquerda sapatênis, né? Ela foi muito ligada à Lava Jato, ela teve muito presente durante a Lava Jato, ela citou muito o PT, as coisas erradas do PT e do Lula na época, etc. Trabalhou muito próxima do Deltan, do pessoal da Lava Jato na época. Então, assim, até hoje, ela não desceu na garganta dos petistas raiz. Né? Inclusive, a Gleisi, que é o cachorro louco do PT, ela é paga hoje em dia só para atacar quem critica o PT. Se você for notar, sempre que há alguma crítica, alguma notícia negativa ao PT, alguma revelação, a Gleisi é a primeira. Ela é a primeira a pular no pescoço do crítico. Né? Começou já, a gente vê essa atitude da Gleisi, já na época que eles estavam tentando atacar o presidente do Banco Central. Lembra quando tudo que o PT falava era que o presidente do Banco Central era um bolsonarista malvado, que não baixava os juros, aí saiu a Gleisi e o namorado dela, o Lindbergh, num carrinho de som ridículo, com 3 pessoas, os 5 gatos pingados em volta, né, criticando o presidente do Banco Central, etc., e não deu em nada. Né? Você vê que depois ela se calou sobre isso, foi depois que o Lula falou, não, já conversei com ele, pode parar tudo. Né? Então você pode ver, ela parou. Mas ela está sempre assim, ela é o cachorro louco, sempre pronto para atacar. E ela foi a primeira a atacar a Transparência Internacional também, inclusive lembrando isso, a Transparência Internacional sempre esteve ligada à Lava Jato, sempre nos atacou, etc, etc. Então, assim, isso é uma briga interna da esquerda. Na verdade, eles estão só definindo quem é que vai ser o verdadeiro capo, né? O chefe, né? É a esquerda limpinha contra a esquerda sugismunda do PT. E a esquerda sugismunda do PT, a gente sabe, né? Eles não perdoam ninguém, eles atacam quem for preciso, eles se agarram ao poder e eles tentam calar todo mundo que critica. A Transparência Internacional caiu nessa, só que ela não é um órgão brasileiro, ela tem representação no Brasil, mas ela é um órgão internacional, e isso acabou chamando a atenção de certos players lá fora. Né? A gente deve aguardar para ver o que vai acontecer, mas do nosso lado aqui, não deixa de ser interessante que o Brasil comece a ser mais percebido como um país autoritário, censurador e que persegue oponentes. Né? A gente, da direita, dos conservadores, já saiu falando isso para o mundo. Claro que o mundo não está ouvindo direito, porque nós somos da direita e conservadores, mas quando entra uma entidade da esquerda limpinha, talvez isso seja ouvido de um modo diferente pelos órgãos internacionais.